Good morning, everyone. It's a pleasure and an honor to moderate today's panel. For the next 60 minutes, we'll discuss the fight against corruption. And I believe that I don't need many words to describe the importance of this subject. We are all aware of that. However, something that we must discuss is how to address this fight more effectively, especially considering the current political situation of our country. I have been a fighter myself in this battlefield for the past 4 years as a federal prosecutor, and I know how difficult it is, the whole process, since investigation until the actual punishment and execution of a judicial sentence. And this becomes especially tricky in Brazil, where corruption has already created roots, is systematic, and is embedded in the government, Congress, and in several social levels, as Justice Barroso very accurately said here today. Our current president has been charged with corruption, and his popularity rating is near 0. In Congress, about a third of our legislators face legal challenges, but are effectively protected by a constitution under which high officials and politicians can be tried only in high courts, which move really slowly and not very often ends in conviction. Judges are often overwhelmed with thousands and thousands of lawsuits for which they are in charge, which makes the process even harder. So we have a big problem in our hands. And in order to try to find a solution to these problems, we have 3 amazing people here today. Matthew Stevenson is a professor of law here at Harvard Law School. He was a JD here at Harvard and also has a PhD in political science from Harvard. He is a former clerk for Justice Anthony Kennedy on the Supreme Court. His research focuses on the application of positive political theory to public law, particularly in the areas of the administrative procedure, anti-corruption, judicial institution, and separation of powers. André Fontes is Chief Judge of the 2nd Federal Regional Court. He holds a postdoctorate and a PhD in law, philosophy, history of science, and environmental science from the most prestigious Brazilian universities. Marcelo Bretas is federal judge since 1997. He holds a master's degree in human rights and joined the diplomatic mission of Brazil to the United Nations at Geneva in 2013. He is currently the judge responsible for ruling the criminal proceedings regarding the car wash operation at Rio de Janeiro. The speakers will speak about approximately 20 minutes, and after we will open for questions. We'll start with Judge Bretas, then Chief Judge Fontes, and last but not least, Professor Matthew Stevenson. Good morning, everyone. My speech will be in Portuguese, but first I'd like to thank you for the warmful invitation from Harvard Law School Brazilian Student Association and our Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro. It's a great honor for me to be here in order to share some of our experience as a judge in Brazil. Minha tarefa aqui foi fartamente facilitada pela brilhante exposição do ministro, nosso professor Luiz Roberto Barroso. E o tema que me foi sugerido, a luta contra a corrupção, me levou a pensar, como alguém que está no meio dessa luta, que, na verdade, vivemos uma guerra, estamos vivendo numa guerra contra a corrupção. Uma guerra diferenciada, nós não temos drones, nós não enviamos foguetes inteligentes, mas, de fato, nós estamos vivendo um momento muito especial. Como já foi dito aqui, o Brasil passa hoje por um processo muito importante em que velhas estruturas estão cedendo espaço para novas estruturas. E esse grito de guerra, essa guerra de que falei há pouco, esse grito foi dado de uma forma mais visível recentemente, há coisa de 5 anos,
A população brasileira, acho que uma boa parte do mundo acompanhou isso, a população brasileira resolveu dizer ela própria, com sua própria voz, em suas manifestações, inicialmente pacíficas, posteriormente contaminadas com alguns movimentos, eu diria, ilegítimos, que trouxeram uma pitada de violência, de agressividade para aquelas manifestações, mas o importante é que a sociedade brasileira se viu pouco representada por quem enfim, pelo poder político desde então. Como já foi dito aqui também, e acho que é uma visão bem pacífica, a corrupção não é nada recente, não é uma jovem, é uma senhora de longa idade, então ela já está aí há bastante tempo. Mas isso não importa. O que importa é que, atualmente, vivemos momentos de mais transparência, de mais claridade, vamos assim dizer, e a sociedade participa melhor do serviço público, da gestão pública, o que permite maior controle. As redes sociais, por exemplo, permitem uma possibilidade enorme de participação social, enfim, e assim a sociedade é ouvida. E o Poder Judiciário não poderia ser diferente, tem sido muito sensível a esse reclamo da sociedade. Certa vez eu ouvi de uma pessoa, de uma autoridade até, que o Poder Judiciário não deveria dar ouvidos à sociedade. Eu não poderia discordar mais do que isso. Nós temos uma lei de quase 80 anos, antigamente era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, mas atualmente ela tem um outro nome, é uma lei que trata da aplicação das normas do direito brasileiro, que é muito clara, que o juiz, ao aplicar a lei, ele tem sim que observar a sua função social e o bem comum que direcionou a criação daquela lei. Então, o judiciário deve isso. Se todo o poder emana do povo, e o poder judiciário, enfim, foi ali constituído com legitimidade pelas regras dentro dessa sistemática, não vejo por que não nos rendermos a esse anseio popular. O que é muito diferente de apenas decidir de acordo com a vontade do povo. O Poder Judiciário vem numa atuação e através do nosso Supremo Tribunal Federal, aqui muito bem representado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas também pela atuação firme e independente do Ministério Público Federal do Brasil, aqui também muito representada pela Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge. Então, essas instituições com absoluta independência têm feito um papel memorável, principalmente no que tange à isenção, à imparcialidade que deve nortear o trabalho da Justiça. Infelizmente, nós não podemos esperar essa mesma atuação dos poderes legislativo e executivo. Primeiro, porque não gozam da independência funcional que o Ministério Público e o Poder Judiciário brasileiros têm. Segundo, porque são poderes temporários. Lembro aqui do que eu acabei de ouvir do ministro Barroso, eu vou mencionar sempre o ministro, que é um professor de todos nós, de todos que têm tem a ficção pelo direito constitucional brasileiro. A forma como a classe política financia suas eleições e a sua perpetuação, entre aspas, no poder. Como é que pode uma pessoa gastar milhões para ganhar milhares? Muito bem, isso certamente tem um preço. E o preço ele é obtido no futuro, logo que o agente público ingressa no serviço temporário, são 4 anos ou 8 anos, de acordo com o cargo. É natural, é um problema, uma questão matemática, como foi dito, que a forma de pagar esse investimento é através da corrupção. Certamente ele não vai conseguir, com salários, pagando impostos, não vai conseguir pagar esse apoio que recebeu.
Então, deve vir, como tem vindo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, com suas garantias, a solução para esse problema que vivemos. E o Poder Judiciário, como disse, tem feito a sua parte. Uma avaliação pessoal minha, mas já ouvi outras pessoas que também concordam, o julgamento da chamada Ação Penal 470 no Supremo Tribunal Federal, o caso conhecido como Mensalão, ele foi, para mim, paradigmático. Ele mostrou, eu via na atuação, e eu assisti muitos dos julgamentos que são televisionados, julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, eu assisti muitos daqueles julgamentos e vi uma justiça com a qual eu me identifiquei mais. Uma justiça que trata com isenção quem pertence ao governo e quem não pertence ao governo. Pessoas, autoridades da época, autoridades de então, estavam sendo ali processadas de uma forma, eu diria, satisfatoriamente isenta, ou majoritariamente isenta. Não podemos esquecer que a instituição é una, mas ela é composta de uma pluralidade de membros. Fiquei muito feliz com o que vi ali, tanto que me interessei há alguns anos a retornar a trabalhar na jurisdição criminal. Então, para mim, pessoalmente, foi uma experiência boa aquilo que vi. E o Supremo Tribunal Federal tem dado, não tem faltado ao Brasil a essa luta ou essa guerra contra a corrupção. O Supremo Tribunal Federal tem dado recentemente os instrumentos que os juízes criminais brasileiros precisam para atuar com firmeza, para que possamos, se não acabar, talvez seria um sonho, mas reduzir a níveis aceitáveis, minimamente aceitáveis, a chamada corrupção sistêmica, em especial na alta cúpula da administração pública. Isso foi feito recentemente mesmo, acho que não temos uma semana, com a reafirmação da possibilidade de execução de uma sentença condenatória logo após a sua confirmação num segundo grau de jurisdição. Nada mais comum para quem vem, talvez, de outras partes do mundo, mas, por incrível que pareça, é um tabu no Brasil, onde, não raro, um condenado, por vezes, condenado criminalmente, poderia esperar décadas para iniciar a execução de sua pena. Basta que tenha condição financeira de custear todos os recursos, e são dezenas que estão à disposição. A redução do foro privilegiado, aquela possibilidade que algumas autoridades, não são algumas, na verdade são milhares de autoridades, têm de serem julgadas apenas por determinados órgãos judiciais. Essa redução, mais uma vez, tem que fazer justiça, é um tema que já é vitorioso no nosso Supremo Tribunal Federal, e quem trouxe essa discussão para a Corte foi exatamente o ministro Luiz Roberto Barroso, por isso que digo que, repito, que o nosso Supremo está aqui hoje muito bem representado. E também, na semana que passou, uma decisão muito importante, que referendou as prisões preventivas de acordo com a gravidade do crime, e não apenas por determinados meses, como por vezes se diz que ninguém pode ficar preso por mais de 180 dias, ou 3 meses, ou o que seja. Então, são pequenas contribuições, aparentemente pequenas, mas são muito importantes. Ou seja, hoje nós temos juízes criminais, temos os instrumentos adequados para trabalhar, para fazer aquilo que a sociedade espera de nós. E ela espera o combate, espera seriedade, dedicação, né? Não necessariamente que o juiz condene A ou B ou C. Isso, um juiz não vai nunca abrir mão dessa avaliação. Mas nós temos o dever, enquanto membros da sociedade e servidores públicos, somos fiadores da grande confiança de parte da população brasileira, nós temos o dever de tratar com responsabilidade, seriedade e isenção esses casos que nos são trazidos. Eu queria mencionar também, ainda que rapidamente, a importância da colaboração de outros países
nessa nossa luta, nessa nossa guerra? Nós estamos falando de crimes transnacionais. A corrupção, normalmente, ela vem acompanhada de lavagem de dinheiro. E, enfim, isso não se faz dentro de um país. Isso se faz em 99,99% dos casos através das fronteiras. Então, é importante, é muito importante que os países se unam. Mas essa união tem que ser efetiva, ela não pode ser apenas em discurso. E eu faço essa observação porque temos tido bons exemplos nas operações que estamos cuidando, a colaboração efetiva de países como a Alemanha, como a França. A França, inclusive, fizemos uma operação conjunta recentemente, a Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, com procuradores franceses. A Suíça também tem prestado rapidamente importantes informações sobre movimentação e custódia de valores, por questões óbvias. Todo mundo sabe que a Suíça sempre foi um local de passagem, um local considerado propício à guarda de valores não declarados, enfim. Mas, e os Estados Unidos também é um país que está sempre, é muito importante, enfim, a moeda americana é muito utilizada, empresas sediadas aqui são normalmente utilizadas, mas aqui eu faço respeitosamente, mas é para trazer até a discussão. Tem um caso que eu não posso dar mais detalhes, mas o caso está em andamento. Mas tem um caso de um preso importante, apontado como um grande financiador de uma organização criminosa, que, pelas acusações, seria uma das grandes responsáveis pelo estado financeiro ruim, para dizer o mínimo, em que se encontra o estado do Rio de Janeiro. Então, esse grande financiador, segundo as acusações, repito, ele, apesar de ordens de prisão, apesar de pedidos de cooperação, esses pedidos não receberam do governo americano a necessária ou a esperada atenção, e hoje nós temos, no caso lá, um refugiado, se essa pessoa pode ser quase como um refugiado, livre na Flórida, com muitas empresas, muitos bens, e o nosso trabalho lá realmente fica prejudicado. Falo isso muito respeitosamente, estamos num ambiente acadêmico, então eu acho que é importante trazer a discussão que, por vezes, o discurso contra a corrupção ele é muito bonito, mas a prática nem sempre corresponde àquilo que nós ouvimos estudando. Então, é preciso também ter essa conversa mais franca. Em segundo lugar, eu gostaria de apontar os desafios que nós temos, que eu vejo pessoalmente na condução dos trabalhos que tenho no Rio de Janeiro, os desafios que estão à frente. Eu começo falando pelo foro privilegiado. Eu já mencionei há pouco, esse instituto ele tende a desaparecer. O Supremo, inclusive, já tem maioria de votos para reduzir drasticamente esses casos, mas não está acabando. Mas o que nós percebemos é que tende a desaparecer. Podem ser meses, anos, isso pode realmente levar um pouco mais de tempo. O fato é que, enquanto isso realmente não acontece, hoje nós temos, se nós, na Lava Jato, tanto do Rio como também em Curitiba, a cargo do colega Sérgio Moro, que aqui está, se nós temos nos esforçado para um ritmo aceitável, numa velocidade adequada, apresentar os resultados das investigações, por outro lado, nós, por vezes, nos vemos amarrados ou impedidos de avançar mais. Eu vou dar um exemplo que vai permitir uma melhor compreensão. Nós tem um determinado assunto no nosso juízo no Rio de Janeiro, um determinado assunto que está há 1 ano esperando pela homologação de um termo de colaboração pelo Supremo Tribunal Federal. Não é na turma do ministro Roberto Barroso.
um único termo, que significa dizer uma única história, um único assunto, que é objeto de uma determinada colaboração premiada, está há mais de um ano esperando uma solução. Bom, não tenho autoridade para falar mais do que isso, é só para trazer um exemplo de como, às vezes, o nosso trabalho ele é dificultado. Esse, portanto, é um desafio. Um outro desafio que nós temos enfrentado, é um assunto muito delicado, inclusive, é a influência política e empresarial no poder judiciário. Eu digo delicado, obviamente, porque tenho minhas limitações. Né? Eu sou apenas um juiz, ou como pejorativamente às vezes se diz, um juiz de piso. Né? Se tivesse subsolo, eu seria lá o juiz do subsolo. Mas, enfim, o fato é que preocupa, eu não estou afirmando, como disse, não tenho autoridade para afirmar nada, mas preocupa-me a influência, inicialmente empresarial, o relacionamento, por vezes, promíscuo entre empresários e autoridades do Poder Judiciário. Como eu falei há pouco, nós não podemos, em princípio, contar que essa luta contra a corrupção venha do Poder Legislativo, venha do Poder Executivo. É um poder que temporariamente ocupa aquela função e que há essa questão, uma questão que demanda uma discussão muito maior, não temos tempo para isso aqui, a questão do financiamento das campanhas, como o ministro acabou de falar anteriormente na sua palestra. Mas isso é um problema. Os senhores imaginam que eu acho difícil encontrar não é impossível, mas é difícil encontrar, por exemplo, provas de que um determinado juiz ou membro do Poder Judiciário, que ele receba um pacote, uma caixa de dinheiro para tomar uma decisão. Seria terrível, obviamente. Eu acho difícil isso acontecer. Mas, por vezes, a gente não precisamos de uma cena tão absurda. O simples fato de um membro do Poder Judiciário, por exemplo, pedir, solicitar, dar a entender ou aceitar emprego numa grande empresa para o seu filho, para o seu sobrinho, né, contratos para algum advogado na família, contratos milionários, por vezes. Né, o a moça acaba de se formar e já tem um contrato milionário numa grande empreiteira. Então, situações como essa, que eu não estou afirmando, lembre das minhas limitações, eu não estou afirmando que existe, mas situações como essa, que vez por outra se coloca como possível, isso realmente mostra a dificuldade que é avançar nessa luta contra a corrupção. A influência política também é importante. Imagine que um membro do Poder Judiciário, por exemplo, ainda que não receba uma mala de dinheiro, não vamos falar em mala, ainda que receba uma caixa de dinheiro, ou algum outro benefício, mas ele tem ali a facilidade de indicar para cargos públicos, né? Existe uma possibilidade muito grande, do Poder Executivo, sobretudo, de indicar pessoas para funções relevantes, então, parentes e tudo mais. Veja que o que eu quero mostrar é que esse relacionamento, por vezes promíscuo, ele depõe muito contra a imparcialidade, a isonomia do Poder Judiciário. E isso é um desafio que nós temos realmente que encarar, que olhar de frente. Eu perguntaria, sobretudo aqui, no Brasil isso é óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito novamente. Mas, sobretudo, para quem não é do Brasil, seria o que não conhece o sistema judicial brasileiro a fundo, seria normal, no seu país de origem, um juiz julgar a causa de um parente, por exemplo? Não me parece que isso... No Brasil, com certeza, não seria possível. Parentes, sócios, amigos... Então, situações como essa, nós devemos realmente... Não é concebível, por exemplo, que um juiz jante com o réu e o absolva no dia seguinte, ou condene, isso não importa, o julgue no dia seguinte. O que eu estou a dizer, para fechar esse ponto, é que nós precisamos urgentemente de criar regras de compliance para o Poder Judiciário.
Não são só as empresas que têm que fazer a sua parte. O Estado tem que fazer a sua parte. E o Poder Judiciário tem uma responsabilidade muito grande, é depositário de muita confiança, tem que, mais do que ser correto, tem que parecer correto. As pessoas devem ver no Poder Judiciário um reduto de honestidade, de correção, de imparcialidade. Claro, isso, na grande regra, a unanimidade jamais se obterá. Esse, hoje, é um desafio que o Poder Judiciário enfrenta, que o Brasil enfrenta, para continuar avançando no combate à corrupção. A sociedade tem todo o direito, como detentora do poder, o poder nasce no seio social, ela tem todo o direito de exigir que os seus juízes, que os membros do judiciário, sejam isentos, imparciais, e que isso fique claro aos olhos de todos. Uma última, já são 23 minutos, uma última observação de algo que eu considero importante para que continuemos nesse combate, ou nessa guerra, nessa luta contra a corrupção. Os juízos que estão atuando nessa frente, em especial nas operações Lava Jato, Curitiba, Rio de Janeiro, agora chega em São Paulo, e tudo indica, pelo que continuamos trabalhando muitas vezes em sigilo, não vai acabar tão cedo isso, temos trabalho para muitos anos. Esses juízos necessitam de uma estrutura diferenciada. Não dá para tratar uma equipe que cuida desses casos de uma forma comum, ordinária. Eu dou um exemplo. Nós, nas operações, eu até não perguntei ao colega Sérgio Moro como é que ele faz lá, mas no meu caso, no Rio de Janeiro, nos dias das operações, 5h30 da manhã, nós estamos acordados, acompanhando tudo o que está acontecendo, e pode haver algum problema com o endereço, mandados, e não pode haver erro, para corrigir qualquer distorção, qualquer falha. Só para dar um exemplo, que o envolvimento das equipes, nós vivemos esse trabalho, não apenas trabalhamos, nós vivemos essa situação. Tanto que tem hoje aqui quatro servidoras das mais gabaritadas da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Nós vivemos realmente a experiência dessas operações. Então, precisamos desse apoio de estrutura, principalmente pessoal, mas também segurança. E dou aqui um testemunho, seria injusto se não o fizesse, do desembargador André Fontes, que está aqui, compondo a mesa, deu para mim um exemplo de um gestor, é o presidente do Tribunal Federal do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, deu para mim um exemplo de desprendimento, de preocupação com a causa, com o trabalho, com essa luta. O presidente, que ocupa, nesses 2 anos, um ano passado e um para frente, a presidência do tribunal, ele cedeu à 7ª Vara Federal Criminal a sua equipe de gabinete, as pessoas de sua confiança que trabalhavam para nos ajudar. Ele formou uma força-tarefa para que essas pessoas viessem nos ajudar. Obviamente, nós temos pessoas capacitadas na 7ª Vara, mas esse reforço tem sido muito importante para que o nosso trabalho seja bem feito e seja feito de uma forma expedita, rápida, célere, como é de se esperar, principalmente que, às vezes, pessoas são presas, há medidas cautelares impostas, então não pode demorar tanto assim. Então, exemplos como esse, e sempre acompanhado de agradecimentos, são importantes para conceder estrutura para os juízos que cuidam desses processos, que estão hoje realmente fazendo um bom trabalho. Certamente eu estou ouvindo a reboque, né? Eu rendo sempre homenagem ao trabalho do colega Sérgio Moro, porque, inclusive, quando recebi de Curitiba os primeiros processos, fiz questão de ir lá, a Curitiba, para, de uma forma
muito consciente e o seu trabalho dá certo, está tudo funcionando muito bem, e acho que é isso que eu tenho que fazer para que continuemos, não percamos a qualidade do serviço. Enfim, bom, era isso, perdão, passei 7 minutos dos 20, estou à disposição para qualquer pergunta, foi um prazer, muito obrigado. The next speaker will be Chief Judge Fontes, who will have to speak for 20 minutes. Just a reminder, if you have any questions for the speakers here today, you can download the app Slido and send your questions through the app. Thank you. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma saudação geral, mas de forma especial aos magistrados aqui presentes. Dizer que é muita satisfação estar aqui, rever rostos que normalmente só são encontrados nos corredores e de forma isolada. Também gostaria de fazer coro ao ministro Barroso e fazer uma ressalva de que eu não integro a magistratura de carreira, eu vim de uma outra instituição e hoje, ao integrar o tribunal e acabando por ser eleito presidente do tribunal, um tribunal que, por tradição, por prática e tradição, não segue a ordem, diria assim, que poderia ser natural da sua presidência. Isso gera uma necessidade de uma eleição, geralmente, com formas duras internas de discussões e convencimento. É como se houvesse que deixar claramente a intenção de dizer que quer ser presidente por algum motivo, seja lá qual for, e isso nem sempre, por tradição também, significa unanimidade. Pois bem, senhores, se não houve unanimidade na eleição, também não houve unanimidade nas formas de tratamento para o problema que surgiu no dia da posse no tribunal. Quando eu saio da sala de sessão, eu vou me dirigir à minha sala, suposta sala do presidente, quando sou interceptado por 3 policiais que pedem exigem imediatamente que vá lá comigo, e ainda no curso do caminho, antes de me sentar na cadeira, portanto, da sala de presidente, eu fui levado a ver alguns 3 investigações. Acho que o juiz Bretas nem tem ciência disso. Acho que é uma revelação que faço em público agora, acho que depois de um ano. 3 investigações da Polícia Federal do Rio de Janeiro sobre questões que envolviam a segurança do juiz. Para minha surpresa, aquele assunto não era da pauta da discussão dos 2 anos de debate sobre a eleição de presidente, mas que, do nada, surgiria, como se fosse de um vácuo teórico, um problema que surgiria agora. Bem, nós tínhamos uma organização mais ou menos informal e interna no tribunal. Naquela noite, passamos boa parte do tempo a tentar organizar o problema, no meio daquelas discussões sobre quem vai fazer o quê. E naquela mesma noite foi assinado um documento determinando a criação de um grupo de proteção que envolvia pessoas do tribunal e de fora do tribunal que estariam a colaborar e que passariam a olhar de maneira mais especial e com uma atividade, diria assim, pouco comum ao nosso tribunal, por conta das razões de segurança pessoal do magistrado e da sua própria família. Isso ocorreu na mesma noite, e desde então nós criamos um sistema mais ou menos de comunicação que chega à presidência sobre o movimento que se faz contra a segurança do magistrado e da sua família, indistintamente. Queria também dizer aos senhores que, ao analisar também a estrutura da vara que processava a causa, nós levamos um susto com a limitação da quantidade de profissionais que estariam aptos a trabalhar, no caso, como magistrado, ou nos casos, e a impossibilidade desse grupo, pela forma tradicional, paritária, em todos os magistrados, absorverem atividades
tão complexas e intensas, já que as decisões tinham que ser proferidas diariamente com muitas informações trocadas de outras informações. Bem, foi a segunda parte, diria assim, mais complexa do início da presidência do tribunal, que foi ter que organizar um grupo de profissionais que também quase que sob a exigência ou sob o palio de um novo compromisso de lidar com outros assuntos específicos, já que os agentes públicos, quando são admitidos, fazem um juramento de que vão prestar serviço, e esses mesmos tiveram quase que fazer um novo juramento, porque foi uma indicação de compromisso muito séria, levada a que fossem encaminhados para essa nova atividade, e que, nestes meses, creio que aproximadamente um ano, tem se desenvolvido. Essa é a realidade que nós enfrentamos com o nosso contato, pela primeira vez, com o problema desses casos que surgiram, que os jornais no mundo inteiro anunciaram. Quero dizer aos senhores que, se a eleição não foi unânime para presidente, a decisão que tomei, tanto a da organização da segurança pessoal e familiar, quanto a da força-tarefa, que esse grupo de profissionais também não foram unânimes. E é um dos assuntos, talvez, mais complexos que poderiam ser discutidos em algum ambiente de debate, certamente no futuro. Mas eu chamei a atenção desse problema para os senhores terem uma noção de quanto é difícil a atividade no tribunal. Mas fora dele, queria lembrar aos senhores que no ano de 2015, o nosso querido Brasil, nosso país, ficou na 66ª posição numa classificação internacional numérica de percepção da corrupção. No ano de 2016, o Brasil ficou na 69ª posição, ou seja, caiu de nível em 2 pontos. No ano de 2017, os registros ainda não são unânimes, mas em todos eles o registro é de que o Brasil caiu mais ainda nos níveis ou em posições na percepção de corrupção em nível mundial. E não pensem que o problema é interno. Não pensem que isso se limitou internamente ao Brasil, porque já nos anos 80, vejam, senhores, ainda em plena ditadura militar no Brasil, por mais curioso e contraditório que pareça, no outro lado do Atlântico, um país surgia e no meio do mato, do meio da mata local, um embaixador brasileiro procurou o representante do então governo de Angola que se formava e reconheceria aquele país, e teria sido o Brasil o primeiro país a reconhecer a República então Popular de Angola. Pois bem, naquela mesma década, mesmo a República Popular de Angola, sendo um país alinhado da antiga União Soviética, mesmo com a proximidade da queda do Muro de Berlim, vejam, senhores, num fato quase que raro, os jornais lá da antiga União Soviética já reclamavam da corrupção que havia em Angola, e justamente os movimentos que havia com o Brasil. Isso aconteceu nos anos 80. Isso está documentado na internet, não são palavras apenas vazias, estão em registros. Então, mesmo antes da transição iniciada, a transição iniciada no Brasil, e antes mesmo da Constituição de 88, já tínhamos a expressão disso, dessa expansão mundial da corrupção no Brasil e fora do Brasil, originada do nosso próprio país. Eu também, nestes minutos, gostaria de chamar a atenção dos senhores e propor uma classificação, diria assim. Eu acredito que haja 3 níveis fundamentais da corrupção no Brasil. Um primeiro nível que eu atribuo à corrupção que é feita de maneira mais imediata, na vizinhança,
mais próxima, fiscais, agentes públicos de segurança em geral, até policiais no trânsito, com a questão de aplicação de multa ou não. É um nível, eu diria assim, mais grosseiro, porque é imediato, é muito direto, e, embora as práticas tenham sido reduzidas, não vou ser tão ingênuo e dizer que elas não existem mais. Já fui vítima de questionamentos e até fui parar na delegacia justamente por causa de brigas a esse respeito, mas isso é uma questão que nós temos que rever e enfrentar em nosso país. Mas o segundo nível de corrupção, um nível intermediário, ele se dá em dois poderes mais específicos. No Poder Executivo, e também eu não vou ignorar aqui, já foi mencionado, eu vou também repisar as palavras do Dr. Bretas, do juiz Bretas, sobre a questão do papel do judiciário. Para consolidar essas práticas, de alguma forma, por meio de uso mesmo dos instrumentos jurídicos legais para consolidar posições que, a rigor, são originalmente ilícitas, mas por falhas procedimentais, decisões tomadas de maneira não consentida, ou sem que haja audição ou audiência do interessado. Isso, de alguma forma, alcançou no judiciário uma dimensão estranha, porque a coisa chegou ao ponto, vou lhes dar um exemplo prático, a maneira mais simples de destruir no Brasil um bem histórico era simplesmente requerer uma licença para demolir, por exemplo, uma igreja antiga. Não falo isso por razões religiosas, mas porque as igrejas são basicamente as nossas quase que pirâmides do Brasil. Boa parte da nossa arquitetura antiga é de origem religiosa, é da natureza do povo, enfim. Então, bastaria se fazer um requerimento, por exemplo, de demolição, obviamente seria indeferido, porque o requerimento era para ser feito imediatamente, o deferimento significaria um indeferimento imediatamente, mas o fato de não ser dado defesa ao interessado da demolição era motivo para no judiciário dizer que tem um direito constitucional de ter o procedimento concluído por meio de defesa, do contraditório, e que somente depois disso é que a administração poderia tomar atitudes. Com base nesse argumento simples, muitas decisões liminares foram proferidas para demolir esses mesmos imóveis históricos, com expressão muito, diria assim, representativa do que a nós brasileiros é tão caro. Esse é um exemplo apenas grosseiro, mas ele é emblemático porque ele aconteceu muitas e muitas vezes. Diferentemente dos outros países europeus, que tomaram a decisão deliberadamente com esse propósito, o Brasil não tomou essa decisão, foi por interesses particulares, não republicanos, e que geraram situações como essa. Esse segundo nível, ele é importante porque a prática dos juízes está localizada nesse ponto. Talvez seja o ponto que deve se merecer mais atenção hoje da magistratura. O terceiro nível, esse é impossível, praticamente, de ser, de alguma forma, constatado, descrito, é no nível normativo, ou seja, o parlamento, os órgãos de representação brasileiros, com seus deputados, ou seja, aqui nos Estados Unidos, representantes, senadores, vereadores, que, na sua missão institucional, nem sempre, diria assim, buscariam uma versão republicana do interesse público, dos objetivos nacionais. Portanto, esse terceiro nível talvez seja o mais difícil e que hoje é tão difícil, e difícil porque nós sabemos que em todo o mundo é complexa a possibilidade do próprio legislador disciplinar temática eleitoral que restrinja a sua própria situação. Ou seja, especialmente nos países do sistema romano-germânico, conhecidos em inglês como civil law, nesses países a dificuldade da legislatura, ou da legislação, melhor dizendo, criar restrições a si própria,
é algo que tem levado à criação, como aconteceu no Brasil, de uma forma muito peculiar, resultante de um movimento militar justamente voltado para regularizar eleições, da nossa justiça eleitoral. A justiça eleitoral talvez merecesse dos senhores, nesses poucos minutos que faltam, se tivessem que fazer um estudo sobre a situação da criminalidade, um estudo sobre a situação dos rumos do país, eu tenho a impressão que o começo seria na justiça eleitoral. Porque ele é capaz de organizar, é capaz de organizar eleições, é capaz de distribuir títulos e documentos para que se possa eleger. É a única justiça do Brasil que não tem por missão fundamental julgar, exercer a jurisdição. Ela tem uma função preponderantemente administrativa e também, em menor quantidade, jurisdicional. Essa justiça ela tem abrandado muito a censura relativa à votação, aos problemas de eleições no Brasil, que não são poucos, gerando um problema nas outras instituições. Mais do que isso, já foi mencionado pelo Luiz Barroso aqui algumas delas, mas mais do que isso. As sanções, quando acontecem, elas são muito, diria assim, distantes de uma prevenção geral que os criminalistas tanto preservam, se é que a escola positiva ainda tem prestígio, a expressão da prevenção pessoal, a prevenção geral, ou prevenção individual, significaria a impossibilidade da pessoa, ou inibição da pessoa para não praticar esses atos. Com certeza, a justiça eleitoral hoje é a que tem dado, diria assim, tem tido uma atitude muito flexível num assunto tão complexo que envolve a cidadania, aqui fala em português, não em inglês, cidadania derivada da nacionalidade, que significa poder de ser eleito e de eleger. Não é sinônimo de citizenship, como se fala em inglês. Nacionalidade, ser brasileiro, e ser eleitor e se eleger, cidadão. Pois bem, é essa justiça que cuida dessa menção, dessa representação. E talvez, se nós tivéssemos que começar hoje, nesses 2 minutos que retornam, ou que faltam, eu chamaria a atenção dos senhores que a estrutura legislativa no nosso Brasil não seria, talvez, a mais capacitada para discutir movimentos e alterações legislativas destinadas às questões eleitorais. Talvez uma interpretação mais ativa, buscando rigores maiores e menos, diria assim, licenciosidade, se é que eu posso usar esse termo no ambiente acadêmico, mas certamente não poderia usar no Brasil, nas questões eleitorais. O fato é que, hoje, nós convivemos com a corrupção no Brasil a todo instante. Saímos de casa, ligamos o nosso rádio, a rádio vive, basicamente, do que ela recebe porque tocou música, porque comprado aquele horário para tocar música. É chamado jabá, é uma expressão comum no Brasil, talvez não traduzível dessa forma para o inglês. Se olhamos para ao redor das nossas casas, vamos ver que a luz elétrica que alimenta as casas de todos os morros e das ocupações regulares, são todas elas, vocês podem vir achar que não, mas tudo é fruto de furto ou de utilização indevida de energia elétrica. E se nós pensarmos nas ruas com venda de produtos sem licenciamento, nosso universo é todo momento com esse aspecto, com essas discussões. E o assistencialismo em torno dessa proteção está em todos os livros de ciência política rotulado como sendo um típico caso de corrupção. A corrupção não é só a entrega do dinheiro para receber uma vantagem do Estado. A corrupção também envolve a entrega de favores para a obtenção de votos, e às vezes isso não é muito lembrado. O fato é que nós estamos com um problema mais complexo a ser desafiado. Mas eu não atacaria a minha própria natureza. Sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, adoro meu país. Se não fôssemos, até pedir licença aqui para falar, se nós não fôssemos descendentes se os portugueses não nos colonizassem,
nós não seríamos Brasil. Seríamos mais um pequeno país na América do Sul, no sentido de tamanho. Nós chegamos ao que somos pela natureza. Só estamos aqui hoje porque nós lutamos para estar aqui hoje. É verdade que nossos desafios são diferentes, não são iguais. É verdade que o desafio dos norte-americanos foi um desafio importante e também teve os seus problemas, as suas dificuldades. Nós temos as nossas. A diferença é que nós, ainda hoje, precisamos rever alguns conceitos e manter alguns desafios de forma especial na pauta do dia. A corrupção, que eu não diria que nós combatemos porque o judiciário não teria propriamente poderia fazer uso dessa expressão. Acho que os julgamentos e o processamento das causas, sim, acho é da ordem do dia. E é isso que nós queremos, fazendo coro também ao ministro Barroso, na sua visão vanguardista e de esperança de um futuro melhor. Muito obrigado a todos. And now Professor Matthew Stevenson. Good afternoon, everybody. I apologize, I can't speak a word of Portuguese, so I'll need to deliver these remarks in English. It's a real pleasure and an honor, and I'll confess a bit intimidating, to appear on a panel with these two distinguished Brazilian jurists. But I'll do my best to try to offer some additional perspective on combating the problem of corruption. My expertise is not in Brazil, particularly. I've learned a great deal about your country. One can't study global corruption these days without paying attention to Brazil and what's going on in Brazil, not only because it's a country where the problem is very severe, but also because, as several of the speakers this morning have already emphasized, it's a country that has seen dramatic progress against this problem in just the last few years. But since I'm not an expert particularly in Brazil, what I'll try to do in my very brief remarks is to try to maybe connect some of the issues that I know have been important in Brazil to broader themes that we've seen in the struggle against corruption around the world, and perhaps some comparisons with a few other interesting cases. Corruption, as many have emphasized, is a particularly challenging problem because corruption can be self-reinforcing. Societies can find themselves in traps where corruption feeds on itself. A perception that corruption is widespread can reduce those social norms against corruption that inhibit corrupt behavior. When corruption is very widespread, the chances of any one individual getting caught and punished for corruption may seem low. When corruption is very widespread, voters may often be less inclined to severely punish politicians who are implicated in corrupt behavior because of a kind of belief that everybody does it. Because corruption has this self-fulfilling or self-entrenching property, breaking out of a corruption trap can often be extremely difficult. But of course, we know that it can happen. It has happened in many countries historically. But of course, as especially Justice Barroso emphasized in his remarks today, and as other speakers have touched on as well, that moment of transition when the old is dead or dying and the new is not yet born can be an especially challenging moment for these societies. In terms of the ingredients that go into making the transition from a society that is characterized by entrenched corruption to one in which corruption will inevitably remain a problem, but where it is a manageable problem, one that is under control, has a great deal of different ingredients that go into making that transition, many of which don't have anything to do directly with enforcement of the laws against corruption. And the discussion this morning has already highlighted a number of them.
the system of campaign finance and the rules of political competition, for example, the rules regarding the civil service with respect to things like tenure and salary and promotion and recruitment, issues related to the bureaucracy and regulations and other matters like that can all contribute to corruption. The media environment, the degree to which civil society organizations and media organizations can operate freely is very important as well. So the fight against corruption has these many different components. But because I know so many people in this room are involved in the justice sector, and because so much of the recent attention to Brazil's fight against corruption has focused on major anti-corruption investigations, I'll emphasize that feature of the fight against corruption in the remainder of my remarks. So the enforcement of anti-corruption laws requires not only that the laws themselves be well drafted, but that the institutions that are enforcing them do that job appropriately. And by the institutions, I'm referring principally to prosecutors' offices or other entities that have a function similar to prosecutors' offices, as well as investigators, and of course, the judiciary. And it's important that these institutions have a number of characteristics. First, it almost goes without saying, but I'll say it anyway, they need to have integrity. We see in many countries that corruption perpetuates itself because corruption affects the institutions of justice themselves, contributing to a culture of impunity. So until you have investigators and prosecutors and a judiciary that is at least relatively free from the taint of corruption, it's extremely unlikely much progress is going to be made. In addition to integrity, I think we see over and over again the importance of autonomy and independence. Especially when we are thinking about corruption, not by, as we had just heard, the person who pays a bribe to the police officer or to get a permit processed more quickly. When we're talking about corruption at the high levels of the government, the politically powerful and their close associates, it's absolutely imperative that the institutions of justice have independence from the political branches of government and the autonomy and the resources to be able to do their jobs effectively. Third, these institutions need to have flexibility. And what I mean by flexibility here really is the appropriate tools to do the job. And I actually think Brazil is particularly interesting on this score these days, because one of the things that we see in Brazil, as we've seen in other countries that have fought corruption effectively, is to treat corruption, at least high-level systemic corruption, as a kind of organized crime. It's kind of organized crime requiring the sorts of tools that are often used to fight organized criminality, in contrast to individual criminality. So, for example, the widespread use of plea bargains in exchange for testimony, or in the case of corporations, leniency agreements, the use of investigative tools like wiretaps. All of these things become particularly important when dealing with systemic organized corruption. And then in addition to integrity, autonomy, and flexibility, legitimacy becomes absolutely crucial for the entities that are fighting corruption, the institutions of justice, because it is a virtual certainty that those whose interests are threatened by these investigations and prosecutions will fight back. And one of the ways that they conventionally fight back is by attempting to delegitimize the institutions of justice, by asserting, for example, that they are politically biased. The English language phrase that you often see used, depressingly enough these days by our own president, is witch hunt. To claim that these are the judges or the magistrates or the prosecutors have their own political agenda and are using corruption to go after people that they don't like. You also sometimes hear the rhetoric of out-of-control, unaccountable prosecutors, which is, in a way, it's the flip side of what I just said a moment ago about the importance of autonomy and independence. Absolutely, autonomy and independence are important, but they do raise this dilemma, which is when you have institutions, particularly prosecutors, who are operating independently from the political branches of government, they are vulnerable to the charge that they are not politically accountable. And these two different kinds of charges can easily be put together, and you see very often the assertion that you have unaccountable prosecutors with their own political agenda using anti-corruption as a weapon in a political struggle.
One of the difficulties, actually, with responding to this accusation is that in some countries, in some time periods, it's actually kind of true. We have seen in many different countries anti-corruption prosecutions weaponized, if you will. We've also seen instances where even if it's not a kind of bad faith weaponization of anti-corruption prosecutions, evidence of political bias in terms of who the targets are and how they are investigated. You certainly see this in countries like China and Turkey. If you look at the data, you actually see some evidence of bias, perhaps subconscious, perhaps not, in the United States, in terms of who the United States Department of Justice chooses to target, at least with respect to state or local level prosecution. So those concerns about politicization of prosecution are critical to engage, because, again, those whose interests are threatened by anti-corruption prosecutions will attempt to advance the narrative of unaccountable, politically biased prosecutors or investigators or judges who are out to get them. Sometimes I think those who occupy these positions in the institutions of justice, prosecutors, magistrates, judges, and so forth, are too quick to assume, because they know their own integrity, that the rest of the world will perceive it. And I think one of the things we certainly see in many different countries is, as again we've heard from earlier speakers, the fact of integrity and impartiality is absolutely important, but the perception of integrity and impartiality is also crucial, and it's very challenging to figure out how one maintains that image. There are challenging questions in terms of what targets are selected for prosecution, whether prosecutors should think about the political ramifications of the decisions they make or whether they should ignore them entirely. There are interesting questions about how open and communicative prosecutors should be about the decisions that they make. In the United States, the customary norms are that prosecutors say almost nothing unless they're holding a press conference to announce a major development in the case. So, for example, the current investigations of the United States president, headed up by Special Counsel Robert Mueller says virtually nothing to the media. There are occasional leaks and there's a lot of speculation, but he is almost entirely silent, which is consistent with norms that are established in the United States. In other countries, this is not so. Many specialized anti-corruption units deliberately have adopted a strategy of communicating regularly with the public to try to build their legitimacy and increase transparency. This is another difficult challenge. I think that I recognize that time is short, so I did want to raise one other issue with respect to these large-scale anti-corruption investigations that involve significant numbers of defendants or targets, often at very high levels of the government. And that's to raise the question, what are the medium to long-term consequences of those investigations when they are successful? What happens, to use the English language phrase, the morning after? And here, I think one of the most instructive and perhaps worrisome examples that Brazil might look to, and I know many Brazilians are already looking to, is Italy in the 1990s. The so-called Clean Hands investigation, or Tangentopoli, bribe city investigations in the 1990s in Italy, have some quite striking, almost eerie parallels with the car wash investigation currently going on in Brazil. It started out as a relatively small case, and then once prosecutors or magistrates started pulling on the thread, it turned out that virtually the entire Italian political class and a very large number of business people were implicated in a massive bribery scheme, much of which was for personal venal consumption, but much of which was actually to finance partisan political activities. So it was considered, the 1990s investigations were considered in many respects a major success. But what happened shortly after? Berlusconi is what happened shortly after. And many people would argue that although there was some progress, it's not clear that in the long term that investigation, the Clean Hands investigation, which was a huge success on its own terms, achieved its longer-term objective of changing the Italian political culture from one characterized by systematic corruption to one characterized by norms of integrity. And in particular, critics or academic commentators on the Clean Hands investigation have suggested that that investigation, though
necessary, did two things that the Italian political culture didn't really respond to as effectively as it needed to for long-term progress. One is it simply created a political power vacuum. The major political parties were wiped out. They ceased to be. They collapsed because they were implicated in these corruption scandals. So the political institutions that had been established to channel political competition didn't exist in the same way anymore, creating a kind of open field. Second, the investigations actually, one might have hoped that they would give the Italian people more confidence that we're entering a new period when corruption is no longer the norm. But according to many commentators, they actually had something of the opposite effect in making Italians even more cynical about the political class, believing that they're all a bunch of crooks and liars and that we can't trust established institutions. And into this vacuum, in which the public just didn't trust politicians or parties generally, a charismatic figure like Berlusconi, despite being perceived as not the most ethical person, was able to enter and achieve a great deal of political success with impacts on Italian politics that reverberate to this day. Again, I am not an expert on Brazil, but my Brazilian friends tell me that we might already be seeing, again, a worrisome parallel in Brazilian politics, where the delegitimization of the traditional political parties and political leaders has created an open space for charismatic populist-type figures who appeal to the instinct of people that the whole system just needs to be blown up. And that's a very worrisome development. My time is, I've already gone a little bit longer than I'd meant to, so unfortunately, I'm not going to be able to say that much about what one can do about it, except that it's something that I think we need to be alert to. Not necessarily prosecutors and judges doing their day-to-day work. Their job are to prosecute the cases where there is evidence, if they're prosecutors, and if they're judges, to evaluate the evidence before them and to make the right decision in the case. But Brazilian society, more generally, might need to think about and grapple with now the long-term political ramifications of a major investigation of this sort, so that we don't end up with a Brazilian Berlusconi undermining the progress that seems to be made right now. Having made that, perhaps you might think, kind of pessimistic point, perhaps I'll end on a bit more of an optimistic note, and that comes back to the way I framed my remarks at the beginning by emphasizing how corruption can be this entrenched problem, this self-reinforcing vicious circle. And that fact leads some people, especially people coming from societies where corruption is very widespread, to be very pessimistic about the prospects for their countries to move forward. Because this is a topic of interest of mine, I've had a chance to speak to people in places like Uganda and Indonesia and Cambodia and so forth, and many of those people will say, our country, there's no hope. We're stuck in this cycle of corruption from which there is no escape. And it's true that the challenges are daunting, but I think it's always worth remembering that if you look at those international corruption perceptions indexes that Judge Font has just referenced, and you look at the countries that are doing really well, the ones that are perceived as the cleanest, countries like Sweden and Finland and Denmark and Canada and the United Kingdom and the United States, for example. All of those countries, all of them, within relatively recent history, were characterized by a kind of deep-rooted systematic culture of corruption, not that different in kind from what we see today in places like India and Sri Lanka and Nigeria and Indonesia and Brazil. That's been the norm throughout human history, in fact. A political system and a business system that runs according to principles of integrity for the most part, that's a relatively new thing. So when people ask, is it even possible to make this transition from a state of entrenched corruption to a state of relative integrity, the answer has to be yes. Because if we believe that state of integrity exists anywhere, all of those countries where we think it exists made that transition. Now, in many of those countries, that transition took
decades. In the United States, it's roughly the period from the end of the American Civil War in 1865 to about the 1930s or 1940s, maybe even going to the 1960s or 1970s. In Sweden, the transition takes place over the course of the 19th century, from about 1810, 1815 to about 1875, 1880. You can go on and give different examples, but I do think it's important to keep that in mind. It doesn't, because again, it's so easy to get pessimistic about this problem because it is so big and so hard, but we know the transition is possible, and it's a very encouraging sign that Brazil may be in the process of beginning that transition now. Thank you. We are running a little out of time. No, it's okay. And I'll just choose the most voted question here, and that one is for Matthew. And how to cope with the fact that the institutional changes, which are crucial to the fight against corruption, often depend on the approval by politicians. That's a wonderful question, and it really does point out one of the things that makes the fight against corruption so hard. What we often see is that those people with the most power to change the system have the least incentive to change the system because they're benefiting from it. They are successful politicians or successful business people. They're winning in the system as it is. So why would you want to change a system that's benefiting you and your family? On the other hand, those people with the strongest incentive to change the system often have the least power to do so, precisely because the system has excluded them. And again, this is one of the reasons it's so hard to change it. What we need to do are find ways to give people who have the power to change more of an incentive to change, and also find ways to give people who have more of an incentive to change the system more ability to do so. That's at a very high level of generality, I realize. How do you translate that into something practical? Well, I think that the role of civil society has been emphasized already. I think that's very important. I think oftentimes, it's not a very satisfying thing to say, but oftentimes if you look at other countries that have been successful, far-sighted leadership turns out to be really important. You can't really plan for that, but you do see examples of leaders who really do put the interests of the country ahead of their own personal interests. I think that the role of the media in providing information and affecting the way people think about these issues is very important. And I do think broader cultural changes about what's considered acceptable are very important. So I'll hazard an example from Brazil, although I'm a little bit reluctant to do so because, again, I'm not an expert, but I want to speculate. I want to offer a potential hypothesis. And that hypothesis is that under previous Brazilian governments after the 1988 Constitution, as we've known, as we've learned even more over the last few years, there was extremely widespread corruption at very high levels. But we also see initiatives to combat corruption, particularly at the lower levels. So Professor Pandi referenced this innovative program, started, I believe, under the Lula regime, I think the first Lula government, to have random audits of Brazilian municipalities and disclose fraud or corruption or mismanagement. And my speculative hypothesis is that these kinds of initiatives at the beginning don't really threaten the interests of the higher level politicians because it's only the lower level people. But I do think they change people's understandings and expectations about how government is supposed to behave. I think it starts to cause people to think about what they want of from their government differently in ways that in the longer term might actually make them less tolerant of the high-level people, what the Chinese would call tigers. The Chinese anti-corruption talks about we need to go after both tigers and flies. And I think if the government makes it clear that they want to swat the flies, then eventually people will start to wonder about maybe whether we should go after the tigers as well. So I'm actually more sympathetic to the idea that gradual incremental reforms that might not seem like they're doing that much in the short term, cumulatively can have a really big impact. I think certainly we see this in the history of the United States, where we start out
going after really egregious examples of corruption or corruption at the local level. And then gradually, I think momentum kind of builds and people's expectations for what government should be doing change. And that paves the way, I think, for more systematic reform. But that's, again, just speculation. I do think that it's a fundamental challenge here. And ultimately, part of what needs to happen is people who care about this issue need to find ways to mobilize the population to care about it, to put pressure on politicians. I think that's got to be the most important thing. Tem muitas perguntas aqui, mas eu peço desculpa, o tempo acabou, não tenho como fazê-las. Eu queria agradecer aos nossos palestrantes, foi uma palestra incrível, aprendi muito. E é isso, thank you so much.